Olá, irmãos, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito durante esses dias diante dessa notoriedade do caso que você está vendo aí na imagem. A questão dessas três figuras, né? Que no decorrer desses dias tiveram as suas vidas completamente mudadas, transformadas. E o que eu digo de transformados, irmãos, é a questão da inversão dessa transformação. Não estou aqui para julgar, apontar, dizer quem é vítima, quem está certo, quem está errado. A minha reflexão é baseada nas pessoas, nas vidas que estão envolvidas nessa situação. E como tema dessa reflexão, eu coloquei a fama que destrói. Até que ponto a nossa sociedade ela compactua com notícias, situações, né, situações do dia a dia que todos nós estamos sujeitos para ganhar fama, notoriedade. Veja, irmãos, o absurdo e a que ponto a nossa sociedade chega para atribuir a um caso desse devastador, principalmente na vida do casal, essa situação vindo a público e ganhando essa audiência. Pessoas que não estão preocupadas com a saúde mental dos envolvidos, apenas estão preocupadas em ganharem curtidas, visualizações, comentários em prol de um retorno financeiro. Mas são poucos esses que estão atrás dessas coisas que estão preocupados com a saúde mental, principalmente, como eu disse, da mulher que foi envolvida nessa situação. Então, irmãos, que nós possamos refletir e ver o que as nossas atitudes elas estão causando de mal para as pessoas que nos rodeiam ou até pessoas que a gente nem conhece. Nós, como cristãos que temos a Bíblia como a regra de fé, não apenas de fé, mas também de conduta, que possamos pensar o que as nossas atitudes farão e causarão a terceiros. Acredito que essa mulher, como a gente pode acompanhar em várias notícias, ela está com a sua vida, principalmente mental e espiritual, destruída. O marido, os filhos. Ao contrário, aonde aqueles que estão atrás apenas de fama estão colocando num pedestal esse rapaz, que a gente conhece ele por o mendigo de Brasília, que até apelidos já colocaram como Mendilover, o mendigo do amor. Irmãos, não é julgando o rapaz que estava em condição de rua, não sei o motivo por ele estar nessa situação, se ele queria estar ou não, mas, irmãos, o que estão fazendo é um absurdo. A última notícia é que uma pessoa que tem um canal bastante influente no YouTube presenteou ele com um apartamento. E é notório você ver vários vídeos, as pessoas o abraçando, mulheres o beijando, ele tendo entrada VIP em eventos, as suas redes sociais estão com inúmeros seguidores que será que estão atrás também de fama ou para acompanhar essa atrocidade que aconteceu na vida dessas pessoas. Mas eu quero tocar num ponto que para nós cristãos é de suma importância, irmãos, de suma importância, porque a gente encontra notícias dizendo que essa moça, ela fez aquele ato
porque diz ela que recebeu uma mensagem de Deus. As notícias dizem que ela era evangélica, que é o título aí que é colocado em muitas pessoas, e ela estava fazendo um trabalho social. Tanto é que entregou para o homem uma Bíblia antes de praticar o ato com ele. Mas o ponto que eu quero trazer, e aí eu quero ler com os irmãos 3 textos, por quê? Como ela disse que recebeu uma mensagem de Deus, e também eu havia lido, não lembro agora a notícia, mas que também ela havia recebido como se fosse uma visão, né, uma revelação de uma outra pessoa, de que ela teria que fazer algo mais por esse morador de rua. Algo mais por esse morador de rua. E o texto que eu quero usar, irmãos, ele vai tocar num ponto aonde a palavra de Deus e o próprio Deus, ele vai condenar as pessoas que dizem que têm sonhos, revelações e dizem que vêm da parte de Deus, sendo que Deus nunca falou nada a respeito dessas coisas que as pessoas dizem que receberam profecias. Estarei compartilhando com os irmãos os textos que eu quero ler. O primeiro texto, irmãos, se encontra em Deuteronômio capítulo 3. Vou ler 3 versículos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja, irmãos, que esse primeiro texto aqui, Deus, ele usa profetas para provar o coração das pessoas, para ver se realmente essas pessoas estão firmadas na palavra dele e se elas têm um filtro suficiente para saber se é Deus ou não. O próximo texto que eu quero compartilhar está no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 até o 22. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Aqui Moisés está dizendo que o Senhor levantaria um profeta, e esse é Jesus. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei, alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. E para finalizar, Jeremias, capítulo 14, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra,
A espada e a fome serão consumidos esses profetas. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, irmãos, um grande perigo que eu detectei em toda essa situação, que ainda é notório nos dias de hoje, um problema, irmãos, crônico que está no meio do povo cristão ou evangélico, no meio das igrejas, no meio de grupos de pessoas. As pessoas, elas estão usando a palavra de Deus para dar legalidade ou liberdade para fazer certas coisas. A questão é, qual é o filtro, irmão, irmã, que você tem tido? O teu filtro tem sido as experiências das pessoas ou tem sido a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é o nosso melhor filtro, para que eu e você, quando ouvirmos algo dizendo que vem de Deus, nós possamos olhar para as Escrituras e filtrar essa situação, para que não venha acontecer o que aconteceu nessa situação que está notório nos dias de hoje. Meu querido e minha querida, que isso fique de reflexão para a sua vida, que você tenha o discernimento para saber quando é Deus falando ou não. E o melhor filtro que você pode ter é a palavra dele, a palavra do Eterno. Mas como que eu crio esse filtro na minha vida e na minha mente? Meditando nas Escrituras, olhando para a palavra de Deus. Irmãos, a nossa vida com Deus, ela não tem que ser baseada por experiências, mas ela tem que ser baseada pela palavra da verdade. Então, quantas vezes eu e você fomos convidados ou chamados para participar de certos tipos de experiências? Venha ter uma experiência maravilhosa com Deus. Meu irmão, Deus não é Deus de experiência, Ele é Deus de verdade. Nós precisamos, irmãos, estar firmados nas Escrituras, para que o sedutor deste mundo, que é o diabo, não venha nos apanhar em suas armadilhas. Tá bom, meus queridos? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.